Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Downs. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer suspiros. Falando mais de suspiro, eu ainda vou falar mais um pouco sobre merengues também. Não tem como eu falar de suspiro sem falar de merengues, então vocês vão sair daqui experts em merengues. Quem já ouviu falar vai aprimorar um pouco mais e quem não ouviu falar vai aprender sobre essas técnicas. A princípio, então, eu vou fazer o merengue francês. Tem o merengue francês, o italiano e o suíço. O francês e o suíço são os mais indicados para fazer suspiro, mas mesmo assim eu vou fazer com vocês o italiano para que vocês entendam, né, e saibam para que cada um serve. E também eles são as bases da confeitaria que nós vamos usar. Vocês aprendendo eles, vocês podem usar em técnicas de suspiros, podem fazer massas merengadas como macarrons. Tem muitas coisas, a princípio, a parte disso, né, com essa base que vocês conseguem desenvolver. O merengue francês é aquele tradicional que eu fazia desde pequena e nem sabia que tinha esse nome, mas é aquele que você mistura as claras, bate bem ele e vai acrescentando o açúcar aos poucos. Ele é o mais simples, porém é o mais fácil de você errar também se você bater muito, ou você pode desandar ele muito mais fácil. O ideal é vocês terem uma batedeira planetária para fazer. Vocês podem fazer com um garfinho? Podem, mas ele não vai te entregar o que uma batedeira dessa vai te entregar. Para essa receita eu não vou usar o termômetro, mas para as duas outras receitas eu tenho que usar um termômetro. Seria bom vocês terem. Ela não é um valor tão alto, é um valor acessível que nós podemos comprar e usar. Então, se vocês estão investindo o tempo de vocês aprendendo, é legal que vocês invistam nas ferramentas corretas também. Então, vamos começar. Eu estou usando 100 gramas de clara, então vou usar o dobro de açúcar. Aí eu bato as claras em neve, em ponto firme, e depois coloco o açúcar aos poucos. O legal é começar com ela lenta e depois você aumentar a velocidade. Ó, pessoal, então esse é o ponto dele, picos bem firmes. Agora ele vai aceitar o açúcar. Aí o açúcar nós vamos colocar aos poucos, com a batedeira ligada. Então, pessoal, agora que eu já coloquei o açúcar, eu vou bater ela um pouco mais rápido, por 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Então, pessoal, agora eu já desliguei ele. Como eu falei, ele é rápido, porque a gente pode perder o ponto dele. Ele começou a dar brilho. Vocês vão ver que o açúcar vai se dissolvendo e vai dando mais brilho para o nosso merengue. Eu fiz esse suspiro com açúcar refinado, mas vocês podem fazer com açúcar de confeiteiro, açúcar impalpável, que vai deixar ele mais firminho e talvez sem o aspecto do açúcar. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Na verdade, esse é um merengue francês, a gente vai fazer o processo de colocar ele para assar. Na verdade, a gente fala assar porque o merengue, o suspiro, ele é seco, né? Então, nós colocamos no forno de 80 a 100 graus no máximo para ele ir secando, aí ele vai virar o suspiro. Então, eu peguei uma manga de confeiteiro, coloquei um bico aqui, né? Já fiz o corte dele. Agora, com a ajuda de uma espátula, eu vou colocar ele aqui. Esse suspiro é bem legal também para fazer uma sobremesa que é pavlova. Ela é bem tradicional e ela nada mais é do que um disquinho de suspiro com frutas no meio e uma nata recheando.
Aí você, que nem eu falei, você pode fazer discos para usar num bolo. Como você pode fazer os suspirinhos pequenininhos para triturar. Se vocês quiserem disfarçar um pouco do sabor também, não ficar só com muito açúcar, vocês podem colocar essência de baunilha, podem raspar um limão aqui dentro, até chocolate vocês podem colocar. Chocolate em pó. Então, para fazer esses desenhos, eu poderia estar usando um bico perlê liso, ou esse daqui, depende para o que vocês querem, né? Um liso fica bem legal também. Mas eu poderia estar usando só com a pontinha dela, sem bico também. Então, a hora que nós formos levar ele para secar, né, ou para assar, ele tende a crescer um pouquinho. Por isso que a gente deixa ele afastado. Aqui eu fiz para vocês para demonstrar essa roda, mas o ideal é sempre manter um padrão para que ele seque da mesma forma e uns não queimem ou sequem a mais ou a menos. Então agora eu vou levar ele no forno que já está pré-aquecido a 80 graus e manter ele ali. Se vocês estiverem numa grande produção, às vezes no trabalho de vocês, vocês podem colocar ele em cima num forno, de um dia para o outro ele desligado mesmo, que ele vai secar e vai ficar bom também como um suspiro.